Oi, Valério, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem, Bom dia. Mauro? Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Legal. Estamos aqui. Queria te ouvir sobre esse momento. Hoje, ontem à noite, na verdade, né? Saiu. Opa, deixa eu mostrar a tela aqui que eu quero mostrar. De fato, está aqui. A pesquisa do IPEC, pesquisa presencial do IPEC, então, semana após semana, estamos agora a 26 dias da eleição, apesar de que eu digo que no calendário político vai faltar um mês para a eleição de verdade a partir do dia 8 de setembro. Né? Depois do dia 8 é que vai estar mesmo faltando um mês. Mas, enfim, estamos já há 26 dias. A pesquisa do IPEC ontem mostrou um Lula ali nos 44, 45. O Bolsonaro deu uma pequena escorregada, claro, na margem de erro, de 32 para 31. E, muito curiosamente, na pesquisa espontânea, um fenômeno nunca antes visto na história desse país, um nível de adesão às duas candidaturas principais muito forte. Lula está com 42 na espontânea e 44 na estimulada. Bolsonaro, 30 na espontânea e 31 na estimulada. Nunca teve algo parecido com isso. Talvez isso seja um balde, uma banheira, uma duchíssima de água gelada nas intenções para o 7 de setembro macabro aí dos fascistas, né? Porque eles estavam esperando Bolsonaro já começando a apertar Lula, pelo menos tendo uma subida relevante. Não teve, por mais que eles façam. Então, queria o teu olhar para o cenário do momento eleitoral em que entra o 7 de setembro como uma variável amanhã. Olha, eu penso, Mauro, que o elemento mais importante da pesquisa, que foi divulgado ontem à noite, é que ela permite concluir que aquela tendência lenta, mas contínua, de elevação da preferência pelo voto no Bolsonaro foi interrompida. Já no final da semana passada havia possibilidades de fazer essa leitura a partir do próprio Datafolha, mas agora nós temos um segundo dado. Então, isto eu acho que é o mais significativo. Portanto, nós estamos, vou, digamos, destacar três conclusões. Bom, a primeira é esta: interrompeu-se um movimento de recuperação do Bolsonaro naquela parcela do eleitorado que tinha feito uma escolha por ele em 2018. Né? Ele tinha elevado de 56 para 63 a preferência nessa parcela da população que tinha votado nele, e isto interrompeu. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento que a pesquisa sugere é que, de fato, nós estamos diante de uma eleição que é única desde o fim da ditadura, e ela é especial por quê? Porque desde o primeiro turno já temos um conteúdo de segundo turno. Veja, as duas eleições, o sistema de primeiro e segundo turno, faz com que pareça que é uma continuidade o processo eleitoral, mas, na verdade, são duas eleições diferentes, ainda que numa dinâmica ininterrupta. O que caracteriza a dinâmica do segundo turno é que, fundamentalmente, a variável entre todas elas que mais pesam é a taxa de rejeição. Não há nenhuma outra variável que tenha mais importância numa eleição de segundo turno do que a taxa de rejeição. O que caracteriza este processo eleitoral, e é confirmado pela pesquisa de ontem do IPEC, é que se antecipou do segundo para o primeiro turno. E, portanto, você tem um grau de coincidência entre a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada, que digamos, um pouco desconcertante. Ou seja, por que é desconcertante? Porque, de fato, o que fundamentalmente passa a ser essencial na definição do voto é a taxa de rejeição. E, portanto, ainda que não concordem com as propostas do PT, ainda que tenham reservas à personalidade política do Lula, uma parcela grande da população está decidida a derrotar Bolsonaro já no primeiro turno, porque compreende o perigo que representa uma candidatura
de tipo fascista. Ou seja, nós temos uma situação da qual, há 4 semanas do processo eleitoral, no aniversário do bicentenário da independência do país, o Brasil, o nosso povo e, de alguma maneira, o mundo vai olhar para o que vai acontecer na praia de Copacabana, porque nós temos um extremista alucinado na presidência da República que, antes do processo eleitoral se concluir, já está denunciando que será uma fraude, que é ilegítima, e se colocando em posição de desobediência civil preventiva, apoiada, né, no evidente apoio que ele tem na oficialidade das Forças Armadas e na mobilização de setores médios muito zangados, muito ressentidos, por variadas razões. Então, este eu creio que é um segundo elemento importante. E terceiro, eu creio que vale a pena assinalar que nós temos uma tendência também forte, indicada pelas pesquisas, de reeleição de governadores, o que cria uma situação um pouco paradoxal, Mauro. Porque, veja, o sentimento que prevalece nas eleições presidenciais é o sentimento de oposição, não de continuidade. Uhum. Esse é o sentimento nacional, ou seja, há uma fortíssima taxa de rejeição contra Bolsonaro, e esta é a razão fundamental pela qual nós sustentamos que há favoritismo de Lula, ainda que seja uma luta a ser travada. Portanto, nós vamos ter que responder ao 7 de setembro, agora sábado, 10 de setembro, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo. Nós vamos responder nas ruas com as bandeiras da liberdade, da justiça, da saúde pública, defender o SUS, defendendo a universidade pública, contra as armas, contra a implantação de um Estado autoritário, contra o projeto quase de restauração da ditadura que o Bolsonaro representa. Mas o fato é que, nos estados, o que prevalece é a tendência à reeleição. É uma tendência muito forte. Nós temos... a única exceção importante é São Paulo, mas você veja, você tem o Leite no Sul, você tem o Moisés em Santa Catarina, você tem o Ratinho no Paraná. Subindo, você tem o Zema. A situação do Minas, por exemplo, é paradoxal. Como é que é possível, no Sudeste, no Triângulo Estratégico, aonde o Lula tem uma vantagem maior em relação ao Bolsonaro, em Minas, no entanto, Zema, que é uma candidatura de extrema-direita, de inspiração anti-estatista furiosa, né? Aquele elemento do Partido Novo. O problema do Brasil é que os ricos pagam impostos demais. Na verdade, se expressa no ressentimento das classes médias. No Brasil, de verdade, quem paga imposto demais são as camadas médias, né? Os setores mais elevados da classe trabalhadora que tem contratos. Mas nós continuamos subindo. Nós temos o Distrito Federal, onde o Ibanez é favorito, e por aí vai. Inclusive, em alguns casos, como no a Bahia, né? A Bahia é mais complexo. É mais complexo porque está em disputa. Na Bahia há uma disputa entre o Jerônimo e o Assemineto. O Assemineto vem da capital, mas é um estado muito agrário, é um estado muito interiorizado. O peso do PT é muito grande, governa o estado há muito tempo. Então, na Bahia, vamos esperar as próximas pesquisas. Eu aposto num crescimento importante do Jerônimo. Mas mesmo assim faz parte dessa sua análise. Não, mas faz parte. Ele está perdendo a vantagem, a Semineto, mas saiu com uma grande vantagem. A mesma coisa portanto, confirmando a hipótese da reeleição. E vale também no Rio Grande do Norte com a Fátima Bezerra. Então, nós temos um paradoxo. Por que prevalece na eleição nacional o sentimento de oposição e nos estados a reeleição dos governadores, inclusive de governadores eleitos na onda bolsonarista? Ou seja, temos a situação incrível do Rio de Janeiro, em que o Witzel, um absoluto desconhecido, foi eleito na última semana para governador do segundo estado mais importante do Brasil,
apoiado em grande medida na onda bolsonarista, é o único fator que pode explicar a eleição do Witzel. O seu vice era um cantor gospel, conhecido sem nenhuma trajetória política, conhecido simplesmente em círculos musicais que têm preferência por este estilo. E no entanto, o Castro disputa com músculos a reeleição. Evidentemente, o Rio vai para o segundo turno, o Freixo está na disputa, o resultado está longe, está determinado. E, a rigor, Mauro, eu diria que a única exceção é São Paulo. Porque em São Paulo, as circunstâncias levam a que o Fernando Haddad esteja em primeiro lugar, o que é uma excelente notícia, mas nós temos que ter um olhar rigoroso, ou seja, a vantagem do Haddad decorre da diferença, né, da imensa supremacia que a candidatura dele tem na Grande São Paulo, porque quando nós fazemos uma desagregação dos dados, ou seja, quando colocamos uma lupa mais minuciosa, vamos perceber que está na frente porque a vantagem que ele tira na Grande São Paulo, não é só na capital e na Grande São Paulo, no cinturão industrial e popular em torno da capital, é maior do que a desvantagem que ele tem no interior do estado, sobretudo nas cidades pequenas e médias, e também, infelizmente, na própria Baixada Santista, né? Que já foi, em outras épocas, um bastião da esquerda. Lembremos que uma das primeiras prefeituras que o PT, ainda nos anos 80, conquistou em São Paulo foi em Santos. Sim. Mas mudou muito o Santos, mudou o estado de São Paulo. Santos hoje é uma cidade, não é mais uma cidade industrial, o peso político-social do Porto não é também mais o mesmo, e digamos, os setores médios acomodados da capital, mas sobretudo do interior, aposentados, né? Mudou muito a demografia da cidade de Santos. É uma das cidades hoje com uma parcela da população mais velha das mais altas do Brasil. Virou um pouco um balneário o Santos. Ou seja, o cenário ideal para nós, mas a gente pode até desejar o cenário ideal, mas vai ter que trabalhar em cima do cenário real. Mas o cenário ideal seria Lula vitorioso no primeiro turno, para ele estar de mãos livres para apoiar os candidatos de esquerda a governador que vão disputar segundo turno. Não, é claro que a eleição, o cenário, digamos, de sonho de todas as pessoas que têm um pouco de juízo no Brasil, me permita ser um pouco arrogante de manhã. Eu ainda não tomei café bastante para colocar as sandálias da humildade, mas, digamos, o cenário de sonho de todos nós é que Lula vença no primeiro turno, porque se ocorrer uma necessidade da disputa do segundo turno, nós entramos num dos momentos mais perigosos da história da República. Quero ser muito claro sobre isso, Mauro. É um grave erro, depois do que acompanhamos no Chile e na Argentina, né? Recebemos uma onda de choque latino-americana fortíssima nesses últimos dias. É um grave erro subestimar o perigo que está embutido numa eleição em segundo turno. Vejam, a eleição em primeiro turno é uma eleição simultânea para a presidência, para governadores, mas também para toda a Câmara dos Deputados e para um terço do Senado. Isto significa que Bolsonaro, se for derrotado no primeiro turno, não pode fazer alegremente o discurso de exigência da anulação do processo eleitoral, porque teria ocorrido uma fraude. Não pode fazer, quer dizer, não pode fazê-lo alegremente, pode fazê-lo, mas não alegremente, porque seria muito difícil de conseguir o apoio de toda a imensa variedade de tons bolsonaristas que existem no que podemos chamar o campo político do Centrão. Nós estamos falando de 10 partidos que apoiam o projeto Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro ele tem
uma força e tem a fraqueza da sua força. Ele tem a força que ele construiu um movimento político real, que tem maioria na Câmara dos Deputados, que tem representação nos governos dos estados, nas prefeituras, que tem músculos, que tem nervos, que tem artilharia, que tem cavalaria, que tem força aérea. Ou seja, tem poder político, mas é um movimento heterogêneo. Não é um partido de combate neofascista homogêneo que tem um comando central que ele dirige. Então, disto decorre que, se a eleição não se decide no primeiro turno e vai para o segundo turno, ele fica muito mais confortável, porque no segundo turno, se eventualmente ele vier a perder, que eu continuo apostando que é a hipótese mais provável, não subestimo o inimigo, mas trabalho com uma régua para ferir as oscilações da relação de forças da forma mais minuciosa possível, mas no segundo turno ele tem mãos livres para fazer a campanha de denúncia de fraude, denúncia dos tribunais superiores, denúncia da esquerda, denúncia do comunismo, perigo para os pequenos proprietários, suspeitas da violação das liberdades religiosas, ou seja, todo um discurso catastrófico, apocalíptico, de inspiração medieval, mas que legitima, diante da sua base social, que ele se posicione em desobediência civil, ou seja, ele não acata o resultado eleitoral e passa a ocupar o lugar de líder político de uma oposição que tem um pé fora dos limites da legalidade. Este é o perigo. Veja, numa luta, é fundamental que nós tenhamos a lucidez, e o comando político da esquerda tenha a lucidez, de escolher quais são as batalhas que nós queremos dar, quando queremos dar e em que terreno queremos dar. Nós preferimos dar toda a batalha neste primeiro turno. É o terreno mais favorável, é o momento mais favorável. Segundo turno é um terreno muito mais desfavorável, porque facilita a operação demagógica que o Bolsonaro pode construir. No primeiro, não, porque como é que ele vai questionar os bolsonaristas eleitos deputados, os bolsonaristas eleitos governadores, os bolsonaristas eleitos senadores? Vai dizer, não, a minha eleição foi fraudada, a dos meus aliados, não. Essa foi legítima. Quando eu ganho, está valendo. Quando eu perco, suspeita total. Isto não faz sentido, mesmo quem está politicamente distraído vai compreender que há um elemento irresponsável, demagógico e desonesto. E veja, na política, a credibilidade, ou seja, qual é o grau de confiança que nós despertamos, depende muito da honestidade. A honestidade é um elemento político muito importante. As pessoas podem não concordar com as ideias que nós defendemos, mas dizem, olha, eu não concordo com o Valério, mas admito que ele é uma pessoa honesta, intelectualmente honesta. Sabe, Valério, desde semana passada tenho dito aqui, existe hoje no país uma nova aliança entre a direita, que não aderiu a Lula, a direita, a Globo talvez seja um maior exemplo disso, e a extrema-direita, o bolsonarismo. Qual é essa aliança? Elas têm um candidato comum. Esse candidato chama-se segundo turno, por interesses distintos. Bolsonaro quer o segundo turno para fazer o que você está descrevendo. A Globo e esse restante da direita quer o segundo turno para, com uma fragilização de Lula, obter concessões grandes, negociar posições e concessões no governo dele, né? Claro. Vai fragilizar Lula. Exato, claro. Fragilizando e impõe na relação de forças concessões. Claro, é isso mesmo. É muito perigoso o segundo turno. Claro que nós vamos lutar nos terrenos que a vida nos oferecer, mas nós temos o direito de ter preferência. Quer dizer, não somos masoquistas, a gente tenta lutar num terreno que seja mais favorável, né? Hoje o Palmeiras vai decidir o seu destino da Libertadores hoje à noite. O Abel é um técnico inteligente, vai fazer opções táticas de acordo com... digamos, com as condições concretas na qual ele vai fazer a disputa. O que vale para os jogos, que são uma simulação da guerra,
vale para a política, que é uma guerra sem armas. É uma forma de resolver conflitos desarmada. Nesse sentido, é uma conquista da vida civilizada. Se não existisse a política, estaríamos no estado de guerra permanente. Mas então eu diria assim que a pesquisa ela permite tirar essas 3 conclusões que eu destaquei, que me parecem que são as mais importantes. Lula mantém o favoritismo, há uma interrupção do crescimento do Bolsonaro, temos uma tendência forte à reeleição dos governadores, o que é a expressão, digamos, de um paradoxo, né? Um repúdio muito grande ao governo federal, uma taxa de rejeição muito elevada de Bolsonaro, mas nos estados uma tendência à reeleição dos governadores. Muito apoiado dos prefeitos, depende muito também do fato que os estados estão com caixa enorme, por razões que são um pouco excepcionais, mas há um caixa enorme, portanto, há grandes investimentos sendo feitos. Os governadores estão com muita possibilidade de gastar e, portanto, estão distribuindo, fazendo acordos com prefeituras. Isso favorece a votação mais conservadora nos interiores profundos. Quer dizer, o Brasil é uma sociedade fundamentalmente urbanizada, na periferia, de longe, a mais urbanizada e industrializada. Temos 85% da população vivendo em cidades, 20 regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes, mas ainda há um Brasil rural e ainda há estados muito rurais. A Bahia é um estado muito rural. Minas é um estado muito rural. Maranhão é um estado muito rural. O Pará é um estado muito rural. Então, nestes interiores, o peso da prefeitura no destino da vida das pessoas nos serviços, nos bens que elas permitem acesso, é muito importante. Então, há uma forte tendência à reeleição dos governadores em todo o país. A exceção é São Paulo, decorre do fenômeno da crise, do fenômeno Dória, da improvisação da candidatura do Rodrigo Garcia e, fundamentalmente, da Grande São Paulo. Quer dizer, na Grande São Paulo há um deslocamento muito majoritário para o apoio ao Haddad. Aqui realmente foi o laboratório político da luta social mais intensa contra Bolsonaro. Eu creio que nós realmente temos uma oportunidade histórica, à esquerda, de ganhar as eleições para o governo do Estado depois de mais de 3 décadas de tucanato. Mas é uma exceção a nível nacional. Valério, você fez menção na sua análise anterior aos duas situações, 2 episódios dramáticos que a esquerda e os democratas vivem na América Latina nesse momento. A acachapante, infelizmente é preciso dizer isso, derrota no plebiscito da Constituição chilena, né, em que o rechaço à Constituição chilena teve mais de 60% dos votos, impressionante, realmente, e a situação na Argentina, com o atentado a Cristina Kirchner, mas o atentado, vamos dizer assim, é um detalhe num quadro maior, que é o cerco a Cristina Kirchner, o desejo de prendê-la e, com isso, impedi-la de concorrer à próxima eleição presidencial num processo similar ao brasileiro. E você falou, temos que escutar as lições da Argentina e do Chile aqui no Brasil. Eu queria dividir, então, essa sua fala, talvez a fala final, que talvez mais alongada, que é o seu olhar para o que acontece para Chile, na Argentina e Chile, e depois quais são as lições para o Brasil, né? Acho que são duas coisas correm paralelo, mas são questões diferentes. Vamos dividir, né? O problema é grande demais, dividimos. Vamos dividir. Vamos deixar as lições para o Brasil para o final, né? Antes, queria uma análise tua do cenário argentino-chileno. Bom, evidentemente é gravíssimo. Nós tivemos uma onda de choque latino-americano forte, né? Pensando a última semana. Bom, primeiro temos o processo da Argentina. Na Argentina, nós temos uma situação econômica e social de crise, como no capitalismo periférico brasileiro, mas de forma mais intensa. Na Argentina, eles vêm de uma década de estagnação. Quando ocorre estagnação nos países centrais, evidentemente há crise econômica e social, mas é diferente nos países periféricos, porque
porque nós temos um atraso histórico, portanto, nós temos tarefas civilizacionais que não foram cumpridas. Na Argentina, um drama crônico, que é que a sociedade é vítima de uma permanente fuga de capitais. É uma fuga de capitais realizada pela própria burguesia, mas também pelas camadas médias. A Argentina tem proporcionalmente uma classe média muito mais forte, muito mais acomodada, com muito mais segurança. É uma camada média que tem 2, 3 gerações, não é como no Brasil, que a imensa maioria daquilo que nós podemos chamar as camadas médias vem de uma geração, no máximo. Ou seja, foi formada a partir dos anos 60, quando se acelerou o processo da urbanização e o impacto das migrações internas, né? Lembramos que o Brasil contemporâneo foi construído nos últimos 40 anos. Quando pensamos no Brasil antes dos anos 60, era o outro mundo, completamente diferente de hoje. Né? Nesse intervalo é que surgiram as 20 regiões metropolitanas, o maior parque industrial ao sul do Equador, a migração interna de 5 milhões, fundamentalmente nordestinos, para o Sudeste, quer dizer, reconfigurou a relação entre Nordeste e Sudeste, mudou a relação de forças do Sul, perdeu importância dentro do contexto da federação. A Argentina é uma sociedade mais estável. Então, é nesse contexto que há uma luta política furiosa, infelizmente, como no Brasil, uma tendência à radicalização de setores médios ressentidos à direita e à extrema-direita. Surgiu um fenômeno na Argentina, que é a candidatura de Milei, que, como um foguete, alcançou um peso de massas muito grande, sobretudo na capital federal, na cidade de Buenos Aires. E com a derrota do Macri e a eleição do Hernández, tendo Cristina Fernández como vice, ela se transformou no alvo central de uma campanha de perseguição, criminalização, judicialização, que tem como objetivo decapitar a liderança mais influente do peronismo. O peronismo é um movimento político que nós podemos, digamos, associar para aqueles que nos acompanham ao que foi no Brasil o varguismo, o getulismo. Grosso modo, é mais forte do que o varguismo. Só quero dizer que nós estamos falando, é da mesma família, mas é incomparavelmente mais influente, mais longevo, com maiores raízes sociais. O peronismo é uma fortaleza política nas classes populares, especialmente na classe operária, urbanizada, naquela camada social que a burguesia argentina chama los cabecitas negras, ou seja, a população mais miscigenada, mais misturada entre descendentes indígenas e descendentes europeus, num país onde a burguesia é essencialmente eurodescendente e branca. Isto posto, houve um atentado, tudo sugere, ao pouco que nós sabemos, vamos primeiro sublinhar, sabemos muito pouco. Significa que ou a investigação é muito lenta, ou está ocorrendo contenção de informação. Tudo sugere, entretanto, que foi um lobo solitário. E, portanto, nós estamos diante de uma sinalização de um perigo, que é resolver o conflito político pela liquidação física, né, o extermínio dos inimigos. O atentado é fundamentalmente isso, é uma forma simbólica de dizer: queremos acabar com o peronismo todo, queremos ilegalizar o peronismo, queremos impedir que haja esta expressão política das classes trabalhadoras. No fundo, quer dizer, queremos silenciar a classe trabalhadora, aqui quem tem que mandar somos nós. Este é o sentido do atentado. É de máxima gravidade, sinaliza um perigo para toda a América Latina. Ainda que tenha sido a ação de um lunático desequilibrado, provavelmente psicótico, num acesso de loucura e de fúria, de desespero pessoal. Vamos, digamos, acompanhar os acontecimentos e ser prudentes, mas evidentemente é uma expressão do rancor,
né, de setores de pequenos proprietários semi-arruinados, com a perspectiva que na eleição presidencial do próximo ano a Cristina viesse a ser eleita. Basicamente é isso. É eliminar o adversário fisicamente. Com a fantasia de que, eliminando Cristina Kirchner, vão silenciar politicamente a classe trabalhadora que se expressa através do peronismo. E veja, eu sou muito crítico ao peronismo, considero uma corrente nacionalista burguesa com influência dentro da classe trabalhadora. Mas respeito os trabalhadores que se identificam com o peronismo e, portanto, fico muito preocupado, porque, veja, se na Argentina uma corrente moderada nacionalista burguesa como o peronismo, o ressentimento dos setores de pequena propriedade se expressa através da ação delirante de uma tentativa de assassinato político, imagina no Brasil. Quer dizer, no Brasil nós temos, o getulismo foi superado historicamente, ou seja, o país, deste ponto de vista, amadureceu e deu um passo em frente em relação ao que era a experiência do nacionalismo dos anos 50, do APRA no Peru, do peronismo na Argentina, e, enfim, do varguismo. Nós demos um passo em frente, o desigual e combinado, né? Estas combinações do desenvolvimento, dos amálgamas, dos elementos mais arcaicos com os mais modernos, permitiram no Brasil construir uma organização política muito superior ao peronismo, que é o CUT, que é o Movimento Sem Terra, ou seja, formas de organização independente da classe trabalhadora, ao contrário do peronismo, que sempre teve uma fração da burguesia, do empresariado, ligado historicamente ao peronismo, como a própria Cristina Kirchner. A Cristina veio do Sul, onde ela é uma grande... Quer dizer, não surgiu uma força política autônoma dos trabalhadores. Autônoma, exatamente. Né? Como remete ao Chile, nós tivemos uma derrota muito dura, então a primeira coisa é ser honesto e dizer as coisas como são. Mudou a relação política de forças no Chile, mudou, é categórico. Estamos numa situação pior. Por que isto ocorreu? Bom, eu como toda, digamos, humildade honesta, repito, é preciso ser rigoroso, nós temos que ouvir a esquerda chilena e, portanto, tudo que eu vou dizer é muito, digamos, aproximações sucessivas, muito prudente. Quem vai conseguir nos dizer com toda a complexidade o que aconteceu é a esquerda chilena. E não deu tempo ainda para ela produzir os textos. Claro que eu recebi informações, nós temos amizades no Chile, relações políticas. Eu vi, você mesmo já escreveu uma primeira avaliação, né, Valério? Não fui eu, foi o Mermelstein, o Valdo Mermelstein, que escreveu. Não fui eu. Não, são notas para provocar um debate mesmo. Mesmo o texto dele é um texto provisório. Nem eu tenho certeza do que aconteceu. Algumas coisas, entretanto, são objetivas, então eu acho que é importante dizer para aqueles que nos acompanham algumas informações. Não há condições de fazer uma análise ainda, considerando todos os fatores, colocando, digamos, as causalidades de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, mas alguns fatos objetivos. Bom, primeiro fato objetivo, foi uma eleição completamente diferente de todas as outras que o Chile conheceu, porque introduziram o voto obrigatório, ou seja, a classe dominante chilena exigiu como condição para respeitar o trabalho, o resultado da Assembleia Constituinte, que ela não queria, evidentemente. A burguesia chilena não queria uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte lhe foi imposta pelas mobilizações abertas em 2019, que mudaram a relação social de forças, portanto, a estrutura da sociedade, as posições de poder entre classe trabalhadora, setores oprimidos, camadas médias proprietárias, setores médios com alta escolaridade, burguesia. O Chile é um país onde o nível de concentração da riqueza é enorme. Nós estamos falando de um país, vou usar uma imagem metafórica, mas é um país onde 10 famílias controlam a riqueza nacional. Portanto, é um país, desse ponto de vista, é um contraste desconcertante. Embora tenha, neste momento, o PIB per capita mais alto do Cone Sul, é uma das sociedades mais atrasadas do Cone Sul. Quer dizer, é uma sociedade que saiu fraturada de uma tragédia histórica
que foi o golpe do Pinochet, e as transformações que a classe dominante, que apoiou o golpe, as transformações profundas que ocorreu na sociedade chilena depois do golpe, né? O Chile atravessou fortíssima desindustrialização, se transformou num país exportador primário, manteve o cobre, claro, mas agregou produção de frutas, produção de proteína de pescados, né? O famoso salmão chileno e outros pescados, por aí vai. Então, é um voto obrigatório com multa, e a multa não é simbólica, a multa é dura. Em moeda brasileira, a multa, pelo que eu entendi, isso depois temos que fazer uma verificação, é algo que está entre 500 e R$1.000, quer dizer, é uma multa brutal. Então, nós tivemos um fenômeno que é que um país com 20 milhões de habitantes foram às urnas entre 13 e 14 milhões de pessoas. 4 milhões a mais do que na eleição presidencial. E veja, o aprovo, Mauro, teve 200 mil votos a mais do que o Boric teve no segundo turno, quando ele venceu o Cast. Lembrando que a extrema-direita, não a direita liberal, que alternava no governo com a concertação, não a direita que se expressava através do Pinheira, quando alternava no governo com a Bachelet, portanto, o modelo da concertação em que o governo era de centro-direita ou era de centro-esquerda, mas, no fundamental, as transformações introduzidas pelo Pinochet, ou seja, a privatização da saúde, a privatização da previdência social, a privatização do ensino superior, tudo isso, digamos, permaneceu intacto. Então, Cast é um candidato de extrema-direita exaltada, radical. Vence o primeiro turno. No segundo turno, Boric, que é a expressão política, grosso modo, da onda do levante que começa em 2019 e que tinha como centro derrotar, né, virar a página da herança do Pinochetaço, portanto, uma ruptura pela esquerda com o PS, o Partido Socialista, que é o partido eleitoralmente até 2019 mais influente da esquerda, mais influente no Chile. Virar a página do modelo da concertação, que era um modelo de permanente acomodação e negociação com os setores capitalistas mais poderosos. Boric consegue superar Cast e agora o Aproevo tem 200 mil votos a mais do que Boric teve no segundo turno, mas perde de 62 a 38. Portanto, há 4 milhões... Há um Chile profundo, Mauro. Um Chile que não foi... Mas essa informação sua é chave, eu não sabia. Sim. Porque acho que ela deve nos levar até um pouco menos de radicalidade. Eu estou vendo essa coisa fratricida na esquerda, né? Tudo errado, erraram tudo. Eu vejo aí em grupos de WhatsApp que a gente até participa juntos, mas é um terra arrasada contra a esquerda chilena. Você está trazendo uma informação que eu acho que deveria mudar as avaliações. Claro. A esquerda chilena teve no plebiscito uma votação maior do que o Boric teve para se eleger presidente. Não é pouca coisa. Claro, por isso que eu não estou tirando conclusão, estou informando o que eu descobri. E deve haver muito mais coisas que eu não sei. Eu não sou especialista em Chile, eu conheço muito melhor a sociedade argentina, conheço um pouco melhor a sociedade boliviana. No Chile eu conheço pouco, eu tive 3, 4 vezes no Chile em viagens rápidas e com muita dificuldade de compreender a sociedade chilena. Ela é muito diferente, então... Quando eu digo que ela é muito diferente, os chilenos sabem disso, eles fazem uma brincadeira, Mauro, eles dizem assim, nós somos a verdadeira terra do fim do mundo, porque nós estamos, de um lado, quer dizer, quando nós olhamos para o oeste, nós temos os Andes. Quando nós olhamos para o leste, nós temos o maior oceano do planeta, que é o Pacífico. E quando nós olhamos para o norte, nós temos os desertos do Atacama. E quando nós olhamos para o sul, nós temos a Antártida. Nós estamos completamente isolados. Absoluta. Quer dizer, claro que não é uma determinação geográfica, mas a geografia tem importância. A geografia estabelece um contexto.
é uma sociedade que faz parte do Cone Sul, evidentemente, está integrada num contexto histórico e social, econômico, social, que compartilhamos com a Argentina, com o Uruguai e o Brasil, mas muito peculiar e sobre a qual eu reconheço, eu tenho informações insuficientes. Mas, neste contexto, é mais ou menos claro que houve uma derrota, porque, digamos, vamos fazer assim um paralelo com processos que, digamos, a história permite, mas com muito cuidado. Sempre os paralelos históricos têm que ser considerados digamos, com sentido das proporções. Depois do maio de 68, de Gaulle, desesperado, procura apoio nas Forças Armadas, chama a reuniões numa base francesa já em território alemão, mas finalmente muda o plano político e decide convocar eleições antecipadas e, eis senão que, depois, quer dizer, a França vivia depois de 68 a experiência de greve geral mais radicalizada que a Europa tinha visto desde o final da Segunda Guerra Mundial, e de Gaulle concorre, apresenta Pompidou como candidato a primeiro-ministro, e eles vencem as eleições. A França aprovou, vence as eleições da esquerda, ou seja, o maio de 68, ele não tem como desenlace uma vitória eleitoral da esquerda, lembrando que a esquerda nunca governou a França entre o final da Segunda Guerra Mundial e 68, foi sempre governada pela direita, e Pompidou vence as eleições. Vence. A esquerda só vai vencer as eleições na França em 1981. Veja, 45, final da Segunda Guerra Mundial, 68, maio de 68, grande ruptura, situação pré-revolucionária, greve geral, Paris com bandeiras vermelhas. De Gaulle foge para uma base militar, mas depois se reposiciona, convoca eleições e vence as eleições com Pompidou. E Mitterrand só vence as eleições em 81, lembrando que Mitterrand é a ala mais moderada, mais à direita do Partido Socialista, porque o Mitterrand tinha sido ministro num governo de coalizão antes de se integrar ao Partido Socialista e apoiou a Guerra da Argélia. Foi ministro num governo que apoiou a Guerra da Argélia. Então, veja o paradoxo. Você tem o maio de 68, no Chile, você tem a onda vermelha, feminista, indígena, operária, popular do 2019, contra Pinheira, contra a herança do pinochetismo, contra a liquidação dos direitos de uma geração inteira que agora tem mais de 60 anos e que não tem aposentadorias, porque o sistema de privatização da Previdência levou à falência os fundos que recebiam os descontos dos trabalhadores. Enfim, e no entanto, depois tem eleições e quem chega ao fundo do questão que você traz, Valério, só uma observação, sem querer te interromper, mas interrompendo, eu acho que é difícil para a gente olhar para o Chile, porque não tem muito termo de comparação. Mas, como você falou, cautela com as comparações. Mas vamos imaginar... Bati na madeira aqui. Vamos imaginar que o Brasil fosse governado durante 17 anos por Bolsonaro. O que isso significaria do ponto de vista de mudanças profundas na sociedade brasileira? 17 anos foi o que durou a ditadura chilena, e diferentemente da ditadura brasileira, lá foi o laboratório da experiência neoliberal ou até ultraliberal mais radical do mundo. Diferentemente do Brasil, em que a ditadura militar teve um modelo misto ali, não neoliberal, né? Era um modelo desenvolvimentista, em boa medida, aqui no Brasil. Então, vocês imaginam que seria 17 anos de modelo neoliberal destruindo tudo. O que seria do povo brasileiro ao final desses 17 anos? Exatamente. Esse é o peso da derrota histórica. Quer dizer, o Chile viveu uma derrota histórica muito profunda. É uma outra sociedade chilena. Por isso eu estava sendo muito prudente, cauteloso e humilde, dizendo que é uma sociedade muito diferente da do Brasil, porque ali ocorreram transformações estruturais, qualitativas. Não há comparação. É a classe trabalhadora chilena hoje com o que era a classe trabalhadora
no início dos anos 70 sobre o governo Allende. O que eram as camadas médias então e o que são hoje. É um país completamente diferente. Passou por transformações qualitativas no intervalo de 2 gerações, como impacto da derrota histórica. E é hoje uma sociedade muito mais desigual. O Chile era uma das sociedades menos desiguais da América Latina. Hoje é uma sociedade dramaticamente desigual. Não nos deixemos iludir. Tem uma renda per capita mais elevada, mas é dramaticamente desigual. Muito injusta. Bom, então, eu creio que o que nós podemos dizer é que há um Chile profundo, que não participou das eleições presidenciais, que seguramente não participou da eleição para a Assembleia Constituinte. Né? A eleição para a Assembleia Constituinte foi um colégio, um universo de eleitores muito menor do que os 13 milhões que votaram no domingo passado. Isto posto, digamos, outros fatores incidem. Quando nos nossos círculos de esquerda a explicação é atribuída aos nossos erros, eu não creio que seja uma investigação, um campo, digamos, uma linha de investigação que não seja importante. Eu acho que é importante. Ou seja, nós não podemos dizer perdemos porque eles eram mais fortes e eles venceram porque nós éramos mais fracos. Porque isto é um argumento circular, compreende? Ele não tem contradição, não tem dialética. Claro que perdemos porque eles eram mais fortes, por isso é que eles venceram. Isso não é uma explicação, isso é uma leitura dos números. É mais ou menos o Palmeiras perdeu do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Claro que perdemos. Por quê? Porque eles ganharam, porque eles fizeram um gol, nós perdemos. Não explica por que nós perdemos. O que é importante, mas evidentemente nós temos que estudar quais foram os nossos erros. Mas eu acho que é um pouco precipitado dizer que os erros foram porque a experiência de 6 meses com o governo Boric foi devastadora. Gente, vamos ter sentido das proporções. Não deu tempo para o Boric estar queimado. Não deu tempo. Não quer dizer que ele não esteja cometendo erros. Eventualmente está, e me inclino a pensar que ele está perdendo a oportunidade nos primeiros 100, 200, 300 dias de tomar as medidas de impacto que começam a mudar a vida das pessoas, né? E perde a oportunidade por hesitação para evitar precipitar rupturas e tensões desnecessárias, digamos, tensões mais rápidas com a classe dominante. Mas é que não, nós temos que ter, digamos, o relógio da história, ele não opera assim tão rápido. Né? Então, aqui há um outro elemento, quer dizer, eu admito que nós temos que estudar exatamente quais foram as propostas feitas na Constituição. O tema tem o tema dos direitos sociais, o tema a ideia do Estado plurinacional, são debates que na esquerda brasileira nós não fizemos ainda. Claro que, como toda a América Latina, o povo chileno é composto de vários povos. Daí a dizer que cada povo é uma nação já é uma discussão conceitual e teórica mais complexa sobre o que nós entendermos como nação. Não são temas simples, mas seguramente a esquerda chilena cometeu muitos erros. Mas há fatos objetivos, né? Quando você tem uma elevação de 25% no colégio eleitoral, no universo eleitoral, você tem um fator que é do tamanho de um prédio da Avenida Paulista a ser considerado. Né? Então, de fato, houve uma derrota. Nós temos que iniciar uma pesquisa, uma investigação sobre o que aconteceu no Chile. Agora, você me pergunta que lições tiramos para o Brasil? Eu diria que a primeira lição, e a mais importante, é não subestimar o inimigo. Eu tenho sido cansativamente, talvez até um pouco irritantemente, defensor da ideia de que o maior erro da esquerda brasileira foi, ao longo dos últimos 5 anos, subestimar o inimigo de classe. Veja, subestimar o inimigo de classe, você pode subestimar por diferentes razões. Pode ser por ingenuidade, pode ser por uma avaliação errada de qual é a natureza do conflito, quais são as propostas que realmente têm mais audiência no interior da burguesia, pode ser por não compreender as fraturas na classe inimiga. Eu tenho insistido, por exemplo, com a ideia de que a massa da burguesia apoia Bolsonaro. Né?
Em geral, no Brasil, a esquerda dá muita importância às posições da Fiesp, às posições da FEBRABAN, às posições dos líderes empresariais mais poderosos, que estão, em geral, situados em São Paulo, eventualmente algumas empresas no Rio de Janeiro, mas muito no eixo Rio-São Paulo. Bom, a massa da burguesia é um pouco maior do que isso. Nós estamos falando de uma classe dominante que tem alguns milhões de membros. A burguesia brasileira, ela não é composta, ela não está reduzida àquelas 30 mil famílias que são o 0,001 dos que fazem a declaração do imposto de renda e que concentram, digamos, a maior fatia do entesouramento da riqueza nacional. A massa da burguesia é mais ampla e há distintos setores, e há conflitos internos. Você tem a burguesia interna, você tem os setores associados ao imperialismo. Uma observação, sabe, Valério? Você rodou pelo Nordeste agora lançando o seu livro. Sim. Eu tive uma semana em João Pessoa. Eu fiquei impressionado com a pujança da oligarquia e da classe média paraibana no apoio aberto, escancarado ao Bolsonaro. Você anda pela orla em João Pessoa, é bandeira do Brasil atrás de bandeira do Brasil, nos carros, nos prédios. É um negócio realmente que... Falei, porra, em São Paulo não tem isso, não. Não, é uma sociedade fraturada e, veja, lá eles estão em minoria e não têm receio de se expor publicamente. É claro que é um fenômeno mais forte na zona... digamos, no território deles, estão marcando o território, né? A luta política é assim, tem marcação de território, faz parte do dispositivo. E tem esse elemento coreográfico, eles estão ali na orla dizendo: aqui é o nosso território, aqui nós somos maioria, aqui nós somos fortes, aqui nós mandamos. Aí botam as bandeiras para sinalizar o seu domínio. A esquerda está tímida desse ponto de vista na campanha eleitoral. Eu diria que nós estamos precisando dar um empurrão no nosso comando de campanha eleitoral, Mauro. Nós estamos precisando de uma linha mais combativa para tentar disputar o primeiro turno. E combativa no sentido de buscar a polarização com o Bolsonaro, não recuar dela, buscá-la, responder ao Bolsonaro, confrontar o Bolsonaro, denunciar o Bolsonaro, acusar o Bolsonaro. Ou seja, nós temos que, através das redes, no programa de televisão, ser coerentes com a interpretação do que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Nós temos que dizer as coisas como elas são. Nós temos que dizer: Bolsonaro é responsável por uma parte dos milhares de mortos da pandemia. Nós temos que acusar, temos que dizer: não comprou as vacinas. Dezenas de milhares morreram porque o senhor Bolsonaro não comprou as vacinas. O atraso de 5 semanas na compra de vacinas sacrificou dezenas de milhares de vidas. Se nós não dissermos isso, quem vai dizer, Mauro? Quem vai dizer? Pega o exemplo da pandemia, mas nós temos que dizer as coisas como elas foram. Nós temos que lembrar as pessoas. O auxílio emergencial, o governo Bolsonaro era contra e depois fez a proposta de 200 e só foi de 600 e só beneficiou mais de 65 milhões de pessoas porque a esquerda bateu o pé e tocou os tambores no Congresso Nacional. Eu estou falando as coisas... Eu acho que nós temos que polarizar com o Bolsonaro duro no programa de televisão, nos discursos do Lula para a militância e nas redes sociais, na construção dos memes. Nós temos que alertar o país do perigo que representa 4 anos com o Bolsonaro. Eu acho que nós viemos subestimando. Você lembra, porque você tem a paciência de ler os textos que eu escrevo, que eu escrevi uma série de artigos cujo sentido geral era o perigo do inverno siberiano. Ou seja, o perigo de uma derrota histórica. O perigo de uma derrota histórica. Felizmente isso não ocorreu. Senão não estaríamos no contexto que estamos, mas nós estamos num contexto contraditório. Ou seja, recordando a pesquisa de ontem, está estável o favoritismo do Lula. Bolsonaro interrompeu a dinâmica de crescimento lento, mas ininterrupto, que vinha nas últimas 3 semanas. Parece que bateu num certo teto ali dos 60 e pouco % dos eleitores
que optaram por ele no primeiro turno, mas os governadores, incluindo os bolsonaristas, todos estão disputando a reeleição com grandes possibilidades de terem um segundo mandato, ou seja, o bolsonarismo ele não acaba no dia 2 de outubro, se nós vencermos, vai ter posições de poder, vai ter um caudilho com um discurso contra-revolucionário na oposição, e o Chile nos alerta que existe um Chile profundo, né, é isso que o plebiscito ensina, há um Chile que é Santiago, que é o movimento feminista, que é o movimento estudantil, que é o movimento popular, que é o movimento indígena, mas há um outro Chile, há um Chile profundo, que é anacronicamente conservador, reacionário, menos instruído, politicamente manipulado por uma classe dominante muito, muito, muito obtusa. E no Brasil, não há um Brasil profundo, Mauro? No Brasil há um Brasil profundo. Vamos ser lúcidos e honestos. O Brasil está fraturado. Você fala de João Pessoa, o Lula vai ter uma vitória espetacular na Paraíba. A superioridade do Lula na Paraíba é tão grande que as duas candidaturas que disputam o governo da Paraíba, a do Azevedo e a da família lá de Campina Grande, dos venezianos, as duas apoiam o Lula. E vejam, nenhuma delas é expressão do movimento operário popular da Bahia. Nenhuma delas. As duas são candidaturas burguesas, mas as duas apoiam o Lula. Portanto, quando você fala do bolsonarismo na Paraíba, nós estamos falando de uma dissidência burguesa minoritária na burguesia da Paraíba. E, no entanto, com esta agressividade que você nos relatou, não me parece. É muito provável que eles vão. Esse setor mais alucinado da extrema-direita amanhã vai sair nas ruas lá da Orla, da Paraíba, com com as bandeiras, não sei se vão dançar as coreografias excêntricas para gravar para o TikTok. Há um Brasil profundo, é isso que eu quero dizer, e, portanto, subestimar o inimigo, subestimar que a extrema-direita tem base social, é um erro muito grave e, nesse ponto de vista, é irresponsável. Nós temos que atacar, criticar o bolsonarismo de forma impiedosa daqui até o dia 2 de outubro. Impiedosa, implacável, para tentar decidir a eleição no primeiro turno, ou seja, para atrair a votação de uma parcela do nosso povo que tem preferência pelo Ciro, que tem desconfianças da esquerda e do Lula, mas que, diante do perigo do Bolsonaro, poderá fazer um voto crítico, mas um voto útil no Lula para encerrar a disputa já no primeiro turno. Para encerrar, a gente tem mais 5 minutinhos só, Valério. Acho que tem várias maneiras de medir o efeito da nossa ação. Um dos efeitos, uma das maneiras de medir são os efeitos concretos dessa ação ao longo do tempo. Outro efeito na luta política é a reação do adversário, do inimigo. A reação dele é também um termômetro se você está acertando ou errando. Se você atingiu o fígado ou não. E, finalmente, entrou no ar esta propaganda eleitoral da campanha do Lula. 20 mil metros quadrados no interior de São Paulo, mansão no Rio de Janeiro, mansão de 6 milhões em Brasília. Esses são apenas 3 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro desde sua entrada na política. A investigação da imprensa revelou outro escândalo. 51 desses imóveis foram pagos em dinheiro vivo no valor atualizado de 25 milhões. De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? É um escândalo tamanho família. Eles não ficaram chateados, eles não ficaram bravos, eles estão furiosos, entraram no TSE. Muito bom. Hoje, lá na Jovem Pan, o Bolsonaro perdeu as estribeiras porque esse assunto foi tocado. Então, se você sabe que pegou os caras no fígado, bate aí, né? Claro, evidentemente. Não, esta reportagem, que é jornalismo investigativo, vamos dizer as coisas de primeira qualidade, porque nós não sabíamos, vamos dizer as coisas como são, de trabalho de jornalismo de primeira qualidade.
grande trabalho de jornalismo, parabéns, e produzido de forma independente. Ela é estarrecedora, mas é a revelação do que é a fração Bolsonaro, ou seja, é um setor que se apoia em frações mais atrasadas da classe dominante, mas com elementos lumpen, quer dizer, nós chamamos, a palavra lumpen vem do alemão, quer dizer com elementos marginais, ou seja, que está com um pé fora da ordem legal. Sempre o Bolsonaro e o bolsonarismo teve um pé dentro da legalidade e um pé fora da legalidade. É lumpen porque é uma espécie de acumulação primitiva de capital através deste canal com a institucionalidade. Eles montaram o patrimônio através da rachadinha dos gabinetes eleitorais e dos financiamentos eleitorais que foram transformados em tesouramento pessoal. Ou seja, eles são uma família de origem plebeia que se transformou numa família burguesa no intervalo de 25 anos. São burgueses. Vivem em mansões, as ex-mulheres vivem em mansões, os filhos vivem em mansões. Embora tenham tido uma origem plebeia, um enriquecimento numa velocidade vertiginosa. Sim. Mas eu creio que faz muito bem a campanha ao dar um choque, né, uma política de choque, de impacto nesta denúncia, porque é a resposta aonde, digamos, bate onde dói, né? Bate onde dói. Não, nós somos incorruptíveis, nós somos honestos. Não somos muito capazes, mas incorruptíveis. Não temos muita ideia do que fazer no Brasil, mas somos incorruptíveis. Bom, agora está aqui. Incorruptíveis? E as mansões? Por que compraram com dinheiro vivo? Porque o dinheiro é o dinheiro da rachadinha dos mandatos. Eles transformaram-se numa empresa comercial parlamentar. Muito boa, não tinha visto esse programa, vai doer. Foi ao ar agora. Eles estão furiosos. Sentiram o golpe. É como eu te digo, é por aí. Polarizar com o Bolsonaro, a mão não pode tremer, criticar. Aí, pela força de gravitação da disputa política, porque a alternativa é Lula ou Bolsonaro, evidentemente, Ciro está se construindo como projeto para 2026, 2030, se há que vai sobreviver politicamente, mas essa é a sua aposta, que ele tem ainda um lugar na história para, né, um caudilho à busca de um destino. Mas a parte do eleitorado do Ciro, diante da iminência do primeiro turno, e o primeiro turno é o segundo turno antecipado, se nós polarizarmos com o Bolsonaro e se ficar claro que é o perigo do Bolsonaro, porque nós temos que sublinhar não só o que ele fez no passado, mas o que ele representa no futuro. Ele é um perigo autoritário, ele é uma ameaça às liberdades democráticas, ele tem um projeto ditatorial, ele tem uma relação internacional com a extrema-direita, ele tem um compromisso de nivelar as condições de produção do Brasil pelo padrão asiático. Ou seja, ele é uma ameaça à vida civilizada, é civilização contra a barbárie. É isso aí. Nós temos que ser categóricos para que uma parcela do eleitorado do Ciro compreenda que o voto estratégico, o voto inteligente, o voto tático é derrotar Bolsonaro no primeiro turno para não correr o risco do que poderá ser um segundo turno. É isso aí. Valério, sempre bom conversar contigo. Semana que vem, estou parte da semana fora. Vou lá para o Piauí agora, visitar meu filho e meu neto, antes das eleições, que depois não vai dar mais, depois já a coisa aperta. Mas assim que voltar, que bom, quero... Você vai para o Piauí? Vou para o Piauí, Parnaíba. Lá se come um bode no carvão, na brasa, delicioso. Vou, pronto. Uma experiência imperdível. Vou. Né? O bode no carvão. No Piauí. Fechou. Vale a pena. Vou mandar foto enquanto estiver comendo. É assim que se faz. Bom, legal, e hoje à noite o grande Palmeiras vai decidir o seu destino. Será ou não pela terceira vez a final da Libertadores. Então temos um grande momento. Bom, e eu dou uma aula pública de fazer um comercial. Faço hoje uma atividade de formação pública sobre
Estratégia da Esquerda, Reforma ou Revolução, no YouTube, hoje às 19 horas. É um curso com muitas etapas. A primeira aula já foi do Zé Paulo Neto a semana passada, a segunda é minha aula hoje à noite. Então, quem quiser hoje à noite, YouTube, Reforma ou Revolução, vou falar de Rosa Luxemburgo. Qual canal? É o canal do YouTube, aí você já está me pedindo muito. Põe YouTube Valério Arcari, que hoje à noite eu só falo no canal. Perfeito, tá bom. Valeu, obrigado, figura. Gosto de você. Tchau, um abração. Bom dia. Tchau.